Tena Charitamrita, Adi Lila, volume 1, capítulo 2. Né? Ofereço minhas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu, por cuja misericórdia mesmo uma criança ignorante pode atravessar o oceano da verdade conclusiva, que é repleto dos crocodilos de várias teorias. Ó meu misericordioso Sri Chaitanya, que as nectárias águas do Ganges de tuas atividades transcendentais jorrem sobre a superfície de minha língua desértica. Embelezam essas águas das flores de lótus do entoar, o dançar e do canto alto do santo nome de Krishna, que são moradas de prazer dos devotos imaculados. Compara-se esses devotos a cisnes, patos e abelhas. O fluir do rio produz um som melodioso que agrada a seus ouvidos. Todas as glórias ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, Senhor Nityananda, todas as glórias a Dvaita Chandra e todas as glórias aos devotos do Senhor Gauranga. Agora vou descrever o significado do terceiro verso dos primeiros 14. Ele é uma vibração auspiciosa que descreve a verdade absoluta. O que os Upanishads descrevem como Brahman impessoal é apenas a refulgência do seu corpo, e o Senhor conhecido como a superalma é apenas sua porção plenária e localizada. Ele é a suprema personalidade de Deus, o próprio Krishna, pleno de 6 opulências. E ele é a verdade absoluta e nenhuma outra verdade é superior ou igual a ele. O Brahman impessoal, o Paramatma localizado e a personalidade de Deus são 3 sujeitos, e a refulgência deslumbrante, a manifestação parcial e a forma original são os seus 3 predicados respectivos. O predicado sempre acompanha o seu sujeito. Agora eu vou explicar o significado desse verso segundo as escrituras reveladas. Krishna, a forma original da personalidade de Deus, é o sumo bono do Vishnu penetrante. Ele é conhecimento todo perfeito e bem-aventurança toda perfeita. Ele é a transcendência suprema. Aquele que o Srimad Bhagavatam descreve como filho de Nanda Maharaj desceu à terra como o Senhor Chaitanya. Em função de suas manifestações variadas, ele é conhecido sob 3 aspectos chamados o Brahman pessoal, Paramatma localizado e a personalidade de Deus original. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta dizem que ela é conhecimento não dual e chama-se Brahman pessoal, Paramatma localizado e a personalidade de Deus. O que os Upanishads chamam de Brahman pessoal transcendental é a região da refulgência resplandecente da mesma pessoa suprema. Assim como o olho nu só pode se conhecer o sol com uma substância ofuscante, da mesma forma, a mera especulação filosófica não nos capacita a entender as verdades transcendentais do Senhor Krishna. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, que é dotado de grande poder. A refulgência deslumbrante de sua forma transcendental é o Brahman pessoal, que é absoluto, completo e limitado, e que manifesta as variedades de incontáveis planetas com suas diferentes opulências em milhões e milhões de universos. As opulências do Brahman pessoal espalham-se por todos os milhões e milhões de universos. Este Brahman é apenas a refulgência do corpo de Govinda. Eu, Brahman, adoro Govinda, ele é o meu Senhor, unicamente por sua graça sou dotado de poder para criar o universo. Santos e sannyasis nus que se submetem às rigorosas penitências físicas, que podem levar o sêmen até o cérebro e que são plenamente equilibrados em Brahman, podem viver na região conhecida como Brahmaloka. Aquele que os Yoga Shastras descrevem como a superalma interior, Atma Antaryami, é também uma porção plenária da expansão pessoal de Govinda. Assim como o Sol único aparece refletido em inúmeras joias, analogamente Govinda manifesta-se como Paramatma nos corações de todos os seres vivos. A personalidade de Deus, Sri Krishna, disse: que mais posso dizer-te? Eu vivo em toda essa manifestação cósmica através de uma única porção plenária minha. O avô Bhisma disse: assim como para diferentes espectadores o Sol único parece estar diversamente situado, também vós,
O não nascido pareceis representado de maneira distinta como Paramatma em cada ser vivo. Mas quando o observador se reconhece como um dos vossos próprios servidores, ele não mantém mais tal dualidade. Dessa maneira posso agora compreender vossas formas eternas, sabendo que o Paramatma é apenas vossa porção plenária. Esse Govinda aparece pessoalmente como Chaitanya Goswami. Nenhum outro Senhor é tão misericordioso na liberação das almas caídas. O Senhor Narayana, que domina o mundo transcendental, é pleno de 6 opulências. Ele é a personalidade de Deus, o Senhor da deusa da fortuna. A personalidade de Deus é aquela que os Vedas, o Bhagavata, os Upanishads e outros textos transcendentais descrevem como todo absoluto. Ninguém é igual a ele, ó Rei. Fica sabendo que não há causa para ele, apesar dele ser a causa da criação, manutenção e aniquilação. Ele existe nos 3 estados de consciência. A saber, vigília, sonho e sono profundo, bem como além deles. Ele vivifica o corpo, os sentidos, o alento, a vida e o coração, e dessa forma ele se move, fica sabendo que ele é o Supremo. Através do seu serviço, os devotos veem a personalidade de Deus, assim como os habitantes celestiais veem a personalidade do Sol. Aqueles que trilham os caminhos do conhecimento da Yoga adoram apenas a ele, pois percebem-o como Brahman pessoal e como Paramatma localizado. Assim como ilustra o exemplo do Sol, pode-se compreender as glórias do tempo por meio de diferentes modos de adoração. Narayana e Krishna são a mesma personalidade de Deus, mas embora eles sejam idênticos, seus aspectos corpóreos são diferentes. Esta personalidade de Deus, Sri Krishna, tem 2 mãos e segura uma flauta, ao passo que a outra, Narayana, tem 4 mãos com búzio, disco, massa e lótus. Ó Senhor dos Senhores, sois a testemunha de toda a criação, na verdade sois a vida mais querida de todos. Não sois, portanto, meu Pai. Narayana refere-se àquele cuja morada encontra-se na água nascida de Nara, Garbhodaksha e Vishnu. E este Narayana é vossa porção plenária. Todas as vossas porções plenárias são transcendentais, elas são absolutas e não são criadas de Maya. Não são criações de Maya, perdão. Depois que Brahma ofendeu Krishna, roubando seus amiguinhos e vacas, ele pediu perdão ao Senhor por seu ato ofensivo e orou pela misericórdia do Senhor. Nasci no lótus que cresceu do vosso umbigo, de modo que sois tanto meu pai quanto minha mãe, vosso filho. Os pais nunca levam a sério as ofensas de seus filhos, portanto, suplico vosso perdão, peço vossa bênção. Sri Krishna disse: ó Brahma, teu pai é Narayana, eu sou apenas um vaqueirinho. Como pode ser meu filho? Brahma replicou: caso não sois Narayana, claro que sois Narayana. Por favor, ouvi enquanto apresento-vos as provas. Em última análise, todos os seres vivos dentro dos mundos material e espiritual nascem de vós, pois sois a super-alma de todos eles. A terra é a causa original e repositário de todos os potes feitos de barro. Analogamente, sois a causa e o abrigo fundamentais de todos os seres vivos. A palavra Nara refere-se ao conjunto de todos os seres vivos e a palavra Ayana ao refúgio de todos eles. Portanto, sois Narayana original, esta é a razão, por favor, escutai enquanto cito a segunda razão. As encarnações Purushas são os senhores diretos dos seres vivos, mas vossa opulência e poder são mais magnânimos do que eles. Portanto, sois o Senhor primordial, o Pai original de todos. Eles, os Purushas, são protetores dos universos por vosso poder. Como protegeis aqueles que são os refúgios de todos os seres vivos, vós sois o Narayana original. Ó meu Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, por favor, ouvi minha terceira razão. Existem inumeráveis universos, insondáveis Vaikunthas transcendentais. Tanto neste mundo material quanto no mundo transcendental, vós vedes todos os atos de todos os seres vivos, no passado, no presente e no futuro. Como sois a testemunha de todos esses atos, conheceis a essência de tudo. Todos os mundos existem porque vós os supervisionais. Sem vossa supervisão, ninguém pode viver, mover-se ou existir.
supervisionais as divagações de todos os seres vivos. Por essa razão também sois o Senhor Narayana primordial. Krishna disse: Brahma, não posso entender o que está dizendo. O Senhor Narayana é aquele que se encontra no coração de todos os seres vivos e se deita nas águas do oceano Karana. Brahma replicou: o que eu disse é verdade. O mesmo Senhor Narayana que vive nas águas nos corações de todos os seres vivos não passa de uma de vossas porções plenárias. As formas Karandakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, Kshurodakshai Vishnu de Narayana criam todas cooperativamente com a energia material. Dessa maneira elas estão ligadas à Maya. Esses três Vishnus deitados na água são a superalma e tudo. A superalma em todos os universos é conhecida como o primeiro Purusha. Garbhodakshai Vishnu é a superalma da totalidade das entidades vivas e Kshurodakshai Vishnu é a superalma de cada ser vivo individual. Superficialmente, vemos que esses Purushas têm uma relação com Maya, porém, acima deles, na quarta dimensão, está o Senhor Krishna, que não tem contato com a energia material. No mundo material, o Senhor é designado como Virat, Hiranyagarbha e Karana, mas, em última análise, além dessas três designações, o Senhor está na quarta dimensão. Embora esses três aspectos do Senhor lidem diretamente com a energia material, ele não afeta nenhum deles, todos eles estão além da ilusão. Essa é a opulência do Senhor. Embora situado na natureza material, os modos da natureza nunca o afetam. Analogamente, aqueles que se rendem a ele, fixam sua inteligência nele e não são influenciados pelos modos da natureza. Sois o abrigo derradeiro desses três porções plenárias, assim não há a menor dúvida que sois o Narayana primordial. O Narayana no céu espiritual é a fonte desses três aspectos. Ele é vossa expansão vilassa. Portanto, vós sois o Narayana fundamental. Portanto, segundo a autoridade de Brahma, o Narayana, que é a deidade predominante no mundo transcendental, é apenas o aspecto vilassa de Krishna. Citando Brahma, acabo de provar isto conclusivamente. A verdade indicada nesse verso, no verso 30, é a essência do Srimad Bhagavatam. Essa conclusão aplica-se a toda parte sob a forma de sinônimos. Eruditos tolos especulam de diversas maneiras, desconhecendo que Brahman, Paramatma e Bhagavan são todos aspectos de Krishna. Porque Narayana tem 4 mãos, ao passo que Krishna assemelha-se a um homem, eles dizem que Narayana é o Deus original, ao passo que Krishna é uma encarnação. Dessa maneira, os argumentos deles parecem sob diversas formas, mas a poesia do Bhagavatam habilmente refuta todas elas. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta dizem que ela é o conhecimento não dual e chama-se Brahman pessoal, Paramatma localizado e a personalidade de Deus. Meus queridos irmãos, por favor, ouvi a explicação desse verso e considerai o seu significado. A entidade original única é conhecida sob 3 diferentes aspectos. O próprio Senhor Krishna é a verdade absoluta, única e íntegra, a realidade fundamental, e ele se manifesta sob 3 aspectos como Brahman, Paramatma e Bhagavan. O significado desse verso vos fez parar de argumentar. Agora, ouvi outro significado chamado Bhagavatam. Todas essas encarnações de Deus são ou porções plenárias ou partes das porções plenárias dos Purushas avataras. Krishna, porém, é a própria suprema personalidade de Deus. Em cada era, quando os inimigos de Indra perturbam o mundo, ele o protege por meio de seus diferentes aspectos. O Bhagavatam descreve os sintomas e atos das encarnações em geral e inclui Krishna entre elas. Isso deixou o Sutta Goswami bastante apreensivo, portanto ele distinguiu cada encarnação por seus sintomas específicos.